Salve, nação rubro-negra! Hoje o vídeo é daqueles que mexem com os bastidores, com as estruturas políticas do clube, com o mercado de patrocínios e, claro, com o imaginário do torcedor que já está acostumado a ver o Flamengo em outro patamar. E já vou começar avisando, se você é Flamengo, respira fundo porque o que está circulando hoje é forte. Muito forte. Mas antes da gente mergulhar nessa avalanche de informações, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso fortalece demais o nosso trabalho e faz com que essa comunidade rubro-negra siga gigante, como o Mengão merece. Agora sim, vamos ao caos do dia. Ninguém na nação esperava que esse nome fosse surgir com tanta força nos corredores da Gávea. Um cara conhecido por aparecer no noticiário nacional, por se envolver em debates políticos, por tocar uma cadeia gigantesca de lojas espalhadas pelo Brasil inteiro e por ter uma fortuna que coloca ele entre os empresários mais influentes do país. Estou falando dele mesmo, Luciano Heng, dono da Havan. Segundo relatos de gente que circula nos conselhos do Flamengo, de jornalistas independentes, de páginas especializadas em marketing esportivo e até de funcionários que transitam entre reuniões estratégicas, Luciano Heng teria manifestado interesse em entrar pesado no Flamengo a partir de 2026, quando vários contratos do clube passam por renovação ou abertura formal de concorrência, incluindo, claro, o patrocínio Master, que é sempre o mais cobiçado. Mas calma, não para por aí. A informação que estaria circulando, ainda de maneira reservada, mas cada vez mais comentada, é que Heng não teria apenas sinalizado interesse. Ele teria formalizado uma proposta considerada monstruosa, improvável e muito acima do mercado brasileiro. Algo que, segundo fontes, poderia até alterar o patamar do Flamengo novamente em termos de arrecadação de marketing. E aí você deve estar se perguntando: tá, mas o que seria exatamente essa proposta monstruosa? Quais seriam os valores? Onde a Havan quer estampar a marca? É só patrocínio? Ou é algo maior? É aqui que o negócio fica ainda mais interessante. Ao que tudo indica, e isso teria sido levantado por gente que trabalha com captação de patrocínios, e também por pessoas que conversam com profissionais próximos ao departamento de marketing do Flamengo, a proposta envolveria um pacote multianual, com valor fixo muito acima do que é pago atualmente pelo Master, acompanhado de gatilhos esportivos, acordos de exposição internacional, ativações digitais e até um projeto de expansão da marca Havan dentro do universo do torcedor flamenguista. Segundo estimativas debatidas em grupos de conselheiros, Heng estaria disposto a colocar algo entre R$180 milhões a R$220 milhões anuais, dependendo de metas e ativações, números que fariam da Havan o maior patrocinador da história do futebol brasileiro e que colocariam o Flamengo ainda mais distante financeiramente dos demais clubes do Brasil. E claro, estamos falando de estimativas não confirmadas pelo clube, mas que têm circulado com insistência. Para você ter ideia, alguns dirigentes que normalmente negam tudo já não estariam negando com tanta força, o que por si só gera ainda mais suspeita. Mas o que teria levado Luciano Heng a se aproximar do Flamengo justamente agora? Existem alguns fatores importantes. O Flamengo hoje é uma das marcas mais valiosas das Américas. Isso não é exagero. Em termos de alcance, de engajamento digital, de presença internacional, de receita, de presença na mídia e de potencial de expansão, o Flamengo é hoje o clube brasileiro que mais interessa para marcas de grande porte. Entrar no manto rubro-negro não é simplesmente patrocinar um time de futebol, é se conectar com milhões de pessoas que respiram o clube todos os dias. 2. A Havan busca há anos um espaço ainda maior no esporte brasileiro. A empresa já investiu em vôlei, já patrocinou atletas olímpicos, já participou de ações pontuais no futebol. Mas nunca deu um passo tão grande quanto o que estaria sendo discutido agora com o Flamengo. 3. Existe um interesse pessoal de Heng em participar de um projeto grandioso. E poucos projetos hoje no país são mais grandiosos que o do Flamengo. 4. As eleições do clube e a dança política interna abrem portas para negociações ousadas. Muitos grupos dentro do Flamengo querem mostrar força. E anunciar um acordo gigantesco como esse seria um trunfo político gigantesco. Só que, claro, existe outro lado dessa história. Dentro do Flamengo, a possível chegada da Havan divide opiniões. Há quem enxergue com bons olhos, principalmente pela injeção financeira que colocaria o clube num nível ainda mais alto. E há quem ache arriscado se ligar a uma marca que pode gerar debate político desnecessário dentro de um clube que tenta, de todas as formas, manter sua imagem institucional neutra. Mas aí vem a pergunta inevitável: o Flamengo toparia trocar marcas tradicionais, multinacionais ou interessadas há anos pelo espaço no manto para fechar com a Havan? A resposta é: depende do valor, depende da forma da negociação, depende da receptividade da torcida e depende do timing político. O que se comenta é que a Havan quer chegar ocupando espaço nobre,
provavelmente a parte frontal da camisa, aquele que todo mundo chama de master. Isso exigiria romper ou não renovar com o patrocinador atual, abrir concorrência formal e, claro, discutir com a torcida e com os conselhos para saber se a parceria é bem-vinda. E tem mais um elemento importante que teria assustado a concorrência. A Havan não quer só o manto, quer também patrocínio digital, presença em ativações especiais, experiências para sócios, eventos exclusivos e até ações em jogos internacionais. Tudo isso transformaria o acordo em um dos mais completos já feitos por um clube sul-americano. E aí entra outro detalhe quente. Especialistas em marketing esportivo teriam analisado internamente que um patrocínio dessa magnitude poderia elevar a arrecadação total do Flamengo para perto dos 2 bilhões de reais anuais, somando bilheteria, premiações, sócio-torcedor, direitos de TV e marketing. Isso aproximaria o clube de potências europeias de segundo escalão, não Bayern, Real Madrid ou City, mas algo no nível de Benfica, Porto, Borussia Dortmund, Sevilha, clubes que vivem de vender jogadores e explorar marcas bem trabalhadas. E aqui vem a parte mais impressionante desta história. Luciano Heng teria dito, segundo essas fontes, que estaria disposto a fazer do Flamengo a marca esportiva mais valiosa do Hemisfério Sul. Isso significa ações contínuas, investimentos adicionais e expansão internacional. Agora, claro, precisamos deixar claro que o Flamengo não confirmou nada. Não existe anúncio oficial, não existe nota à imprensa, não existe confirmação da diretoria. Mas o volume de conversas cresceu tanto, o barulho ficou tão grande, que ignorar isso já não é mais possível. E mais, existe a percepção de que o Flamengo hoje é visto como o clube mais atraente do país para quem quer fazer barulho. Então, quando alguém como Luciano Heng entra na jogada, e quando a Havan surge oferecendo uma proposta considerada absurda, não tem como a diretoria ignorar. O que vem agora? O que esperar? O Flamengo aceitaria? O torcedor aprovaria? E como ficaria o manto mais pesado das Américas com uma mudança tão grande? Essas perguntas começam a ser respondidas no bloco 2, onde vou detalhar o resto do rumor, os impactos políticos, os valores que estão sendo citados e como isso mexiria com o futuro do Flamengo. Agora, nação, se prepara porque o que vem neste bloco é a parte mais pesada, mais profunda e mais comentada nos bastidores sobre a possível entrada da Havan no Flamengo. Se o que você ouviu no bloco 1 já parecia grande, aqui você vai entender por que esse rumor explodiu entre conselheiros, influenciadores, jornalistas independentes e gente que acompanha tudo o que acontece nos corredores internos do clube. E já reforço, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse trabalho aqui exige dedicação, horas de apuração, cruzamento de informações e uma comunidade forte para manter o canal vivo. Agora vamos mergulhar até o fundo dessa história. Para começar, o que mais assustou a diretoria do Flamengo, e também atraiu a atenção de setores internos, é que o plano apresentado pela Havan não se limita apenas ao patrocínio master. Segundo quem teve acesso ou ouviu relatos diretos, Luciano Heng quer montar algo que os executivos dele teriam chamado de Projeto Flamengo 360 graus, que incluiria item patrocínio master, item participação em áreas digitais, item presença em uniformes alternativos, item ações em eventos internacionais, item participação em projetos sociais do clube, item integração com centros de distribuição Havan próximos a torcedores, item e até estímulos para expansão da marca Flamengo no varejo nacional. Sim, é exatamente isso que você está ouvindo. Não seria só estampar o nome na camisa, seria criar um ecossistema comercial, esportivo e social com interesse direto no público rubro-negro, que é simplesmente um dos maiores mercados consumidores do Brasil. E por que isso interessa tanto à Havan? Simples. Estudos internos mostrariam que a torcida do Flamengo é a que mais converte campanhas publicitárias em vendas, seja digital ou fisicamente. O poder de consumo da nação é absurdo, muito acima da média nacional. A Havan teria percebido que entrar na camisa do Flamengo não é só marketing institucional, é literalmente um investimento comercial direto e de retorno rápido. Isso explicaria a audácia do valor, que, segundo quem circula no Conselho Deliberativo, teria choque inicial de quem viu os números. Tinha gente achando que era coisa de rede social, coisa que alguém inventa para ganhar curtida, até que começaram a surgir relatos iguais vindos de pessoas completamente diferentes, que não se conhecem, mas ouviram informações semelhantes. A Havan quer pagar algo entre 180 e 220 milhões por ano, podendo chegar a mais dependendo de metas esportivas ou expansão internacional. Agora, existe uma peça ainda mais importante dentro desse quebra-cabeça: a disputa política dentro do Flamengo. O clube vive um período de ebulição interna. O ano de 2025-2026 é decisivo. É eleição, é pressão, é oposição tentando ganhar espaço, é situação querendo se manter forte. E nesses períodos,
Qualquer notícia relacionada a mega patrocínio se transforma em um turbilhão político. E por que isso é relevante para o rumor da Havan? Porque Luciano Heng, por ser um empresário bilionário, midiático e altamente conhecido, teria impacto imediato nas narrativas internas. Assinar com ele seria um triunfo monumental para qualquer grupo político que estivesse à frente da negociação. E dentro do Flamengo, anunciar um mega patrocínio sempre é ponto para quem está no poder. Mas ao mesmo tempo, pode ser um problema gigante. Fontes internas disseram que há medo real de retaliação de outras marcas, que preferem não se associar com determinados posicionamentos públicos de Heng. E isso pesa. O Flamengo é um clube que atrai empresas neutras, multinacionais, nomes que prezam pela prudência institucional. Uma parceria desse tamanho poderia gerar conflitos com patrocinadores antigos ou com marcas que o Flamengo deseja atrair para outras áreas. E aí você vê como tudo é mais complexo do que parece. Só que tem mais. Outra parte absurda deste rumor envolve um suposto interesse da Havan em participar também da Arena Rubro-Negra, seja como patrocinadora estrutural, seja como parceira de naming rights auxiliares, não o nome do estádio principal, mas espaços internos, áreas temáticas, centros comerciais anexos e até ações de ativação com quiosques dentro da arena. De novo, não estamos falando de colocar um logotipo no estádio. Estamos falando de investimento e presença física. O que isso representaria para o Flamengo? Basicamente, consolidaria o clube como uma potência comercial jamais vista no Brasil. Poucos times no mundo têm parceiros com interesse tão amplo assim, geralmente só equipes gigantes europeias. Mas e o torcedor? Como a nação reagiria? Segundo monitoramentos internos, sim, o Flamengo faz isso, a torcida se divide. Uma parte adoraria o dinheiro. Afinal, é grana suficiente para item montar times ainda mais fortes, item manter craques por mais tempo, item contratar reforços de peso, item investir no CT, item turbinar a base, item fortalecer o marketing, item pagar dívidas antigas, item e ainda sobrar dinheiro para outros projetos. Outra parte, porém, teme o desgaste de imagem, teme politização, teme ruído desnecessário, teme crises geradas por declarações públicas de Heng, teme que o Flamengo vire notícia por questões externas ao futebol, o que o clube tenta evitar há anos criando uma blindagem institucional. Só que aí tem um detalhe que muda tudo: o dinheiro fala mais alto. Muito mais alto. Se a proposta realmente é superior a 200 milhões ao ano, e alguns dizem até que a Havan estaria disposta a ultrapassar isso dependendo da contraproposta de concorrentes, estamos falando de um contrato simplesmente impossível de ignorar. A diretoria teria a obrigação de avaliar. Políticos internos teriam obrigação de debater. Conselheiros teriam obrigação de estudar. E tem mais, o próprio Flamengo, segundo dizem, estaria incomodado com o fato de outras marcas não estarem acompanhando o valor de mercado que o clube merece. Há uma avaliação interna de que o Flamengo deveria estar recebendo muito mais do que recebe, e isso já vem sendo dito há anos. Logo, quando um bilionário aparece com uma proposta tão agressiva, bate no ego de quem negocia pelo clube. Faz parecer que o Flamengo sempre valeu mais do que o mercado ofereceu, e que agora, finalmente, alguém está reconhecendo isso. Outro ponto fundamental: a Havan teria interesse em entrar não só no futebol masculino, mas também no feminino, no basquete, em modalidades olímpicas e até em categorias de base, ampliando ainda mais o tamanho financeiro do pacote. E isso levanta uma pergunta importante. Se tudo isso se concretizasse, o Flamengo se tornaria o clube com a maior receita de marketing do continente. A resposta das análises é simples: sim, com folga. O Flamengo poderia bater níveis próximos de clubes mexicanos, que tradicionalmente têm acordos mais altos por conta do mercado local. Poderia ultrapassar times argentinos com facilidade. Poderia se aproximar do topo mundial em exposição digital. E isso faria o clube ainda mais atrativo internacionalmente. E é aqui que entra o detalhe final, talvez o mais surpreendente de todos. Segundo fontes próximas ao marketing esportivo nacional, a Havan estaria pronta para usar o Flamengo como vitrine de uma expansão internacional da marca. Isso mesmo. Uma empresa brasileira usando um time brasileiro para ganhar espaço fora do país. Isso é literalmente o contrário do fluxo tradicional, onde marcas estrangeiras usam clubes brasileiros para fazer teste de mercado. O plano, caso esse rumor tenha qualquer base real, seria começar pelos Estados Unidos, onde a comunidade brasileira é enorme e o Flamengo já tem torcida consolidada. Depois expandir para Portugal, Japão e outros países onde o Flamengo tem público digital forte. Isso explicaria por que a Havan estaria disposta a investir tanto.
Porque para eles, o Flamengo não seria um gasto. Seria uma operação comercial global. E aí, nação, você entende por que esse rumor explodiu? Por que tanta gente está falando disso? Por que isso está gerando debate interno? Por que isso se tornou uma das conversas mais quentes dos bastidores? É dinheiro demais. É ambição demais. É impacto demais. É Flamengo demais. E como sempre digo aqui, nada disso é oficial. Nada disso foi anunciado. Nada disso foi confirmado pelo clube. Mas a quantidade de relatos, o volume de conversas e o barulho interno mostram que, pelo menos, existe movimentação. Existe curiosidade. Existe expectativa. Existe disputa política. E existe, sim, a sensação de que alguma coisa grande pode estar vindo para 2026. Nação, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e comenta. Você aceitaria a Van como patrocinadora master do Flamengo? Ou é dinheiro demais para recusar, independentemente da marca?